Olá! Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? O país tem este título há mais de uma década, desde 2008. Essas substâncias, criadas para facilitar a vida do agricultor e conter as pragas que surgem nas lavouras, têm gerado muitos questionamentos sobre as graves consequências para a saúde do ser humano e do meio ambiente. O programa Novas Fronteiras de hoje vai falar sobre o impacto da toxicidade dos agrotóxicos nos seres humanos e no meio ambiente. Para debater este assunto, eu recebo a professora de toxicologia na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Solange Cristina Garcia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer, de estar aqui com vocês hoje. Quem também participa comigo é a professora do curso de pós-graduação em nanociências e do curso de farmácia da Universidade Franciscana, Patrícia Gomes. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, será um prazer debater hoje com vocês. Vamos lá, então. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, completou 3 anos sem divulgar os resultados das análises da presença de agrotóxicos nos alimentos. Eu começo perguntando para a professora Solange, quais os impactos, desses 3 anos sem divulgar essas análises na nossa vida, professora? Bom, começamos com... Isso é uma péssima notícia, porque ele baliza pelo menos uma ideia do que nós estamos comendo, ou qual o nível desses contaminantes, no que estamos ingerindo. Que nós vínhamos acompanhando aumentos importantes, porque, obviamente, nós podemos pensar que uma vez que passamos a ser campeões mundiais de uso e, portanto, de consumo de agrotóxicos, esses agrotóxicos, eles voltam para a nossa mesa, como eu sempre digo, Então, o que nós bebemos e o que nós comemos vem através da água, vem através dos alimentos, e a partir do momento que nós não temos uma quantificação, ainda se torna pior, E aí a pergunta que fica é por que não fizemos? Ou por que não divulgamos? Talvez porque os resultados sejam ainda piores do que nós vínhamos encontrando? Não podemos afirmar, mas podemos ficar fazendo hipóteses de quão ruim é a sociedade não receber esses resultados, essas quantificações. Nós estamos falando de saúde populacional, não é um grupo específico. E, obviamente, isso recai principalmente na saúde infantil, que é algo que nós precisamos debater e fazer algo. Então, sim, é realmente muito ruim mesmo, porque nós não temos nem parâmetros de como nós estamos, ou o que nós estamos ingerindo todos os dias. Perfeito. Professora Patrícia, a gente sabe que não são apenas as pessoas que sofrem com essas intoxicações. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do impacto também dessa contaminação com os agrotóxicos em todo o ecossistema. Bom, esse impacto ele é gigantesco, Nós podemos pensar no impacto aquático, no impacto no solo, no impacto até dos animais, como por exemplo pássaros e abelhas, Então, quando a gente fala do impacto aquático, nós estamos falando ali de seres vivos, como por exemplo peixes, as plantas aquáticas, como algas, Então, isso pode danificar a questão da evolução desses peixes, o nado desse peixe, a respiração deste, levando até a morte deste, E o que acontece, com relação a isso? Esse peixe contaminado, inclusive, ele pode chegar até a nossa mesa, Então, nós temos que ter cuidado com relação a essa situação. E no solo, eliminando aí os micronutrientes, os micro-organismos aí presentes. Então, o impacto, ele é muito importante, nós devemos observar, com relação a isso. E aproveito então e faço uma pergunta já para a professora Solange, se ela tem uma ideia com relação a esse impacto, pode nos falar um pouquinho sobre a utilização dos agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Sabemos que o Rio Grande do Sul é um dos estados de maior produtividade de grãos do país, e a partir do momento que nós produzimos muito, nós usamos muito agrotóxicos, E
o que acontece é eu que falei um pouquinho anteriormente, né? Então, o agrotóxico, ele vai da terra, ele fica na terra, então, são biodegradáveis. São biodegradáveis, depende do tempo, quanto tempo eles são biodegradáveis. E nós temos ainda agentes que não são aqueles registrados como os agentes ativos, né? Ou ingredientes ativos dessas formulações de agrotóxicos. Dentre eles, muitos metais. Mesmo os metais que não são considerados tóxicos, eles são essenciais, mas a partir do momento que eles estiverem em altas concentrações, eles são tóxicos, né? Então, o que nós temos? Nós temos que tudo isso que está na Terra, além de ir para os nossos alimentos, vamos pensar então no ecossistema, eles vão para a água, né? E a partir do momento que eles estão na água, eles estão interferindo em todo o sistema, como você já falou. E os metais, né? Além dos agrotóxicos, nós temos dois agentes ativos, digamos assim, de grupos químicos, que nós temos os próprios agentes orgânicos, né? E ainda temos os inorgânicos. Né? E nós não temos feito estudos, principalmente sistemáticos, qual é o impacto nessas vidas. Né? Nós sabemos que na nossa está tendo impacto. Isso não podemos dizer que não está, porque nós sabemos. E a tendência isso é piorar com o tempo. Né? Mas sabemos sim que isso nos peixes e todo o sistema. Né? As abelhas, nós sabemos que nós estamos com dificuldade de conseguir o mel, porque não se sabe, os apicultores necessitam das abelhas. A partir do momento que se usa desenfreadamente e agrotóxicos, né, que são proibidos em muitos países, e são proibidos porque realmente eles danificam, né, o ecossistema e a saúde humana, não é por acaso que eles foram proibidos. Nós estamos usando aquilo. A fala da professora Solange até me fez repensar um projeto, uma vez que eu participei em conjunto com a FEPAM, né, que nós analisamos pesticidas organoclorados que são super persistentes, né, em rios próximos a agriculturas, né, locais onde eram aplicados. E para nossa grande surpresa, assim, nós achamos presente esses pesticidas organoclorados num outro ponto de estudo, né, que foi foco do nosso estudo, que foi no litoral norte, numa lagoa. Então, para a gente verificar, que a professora Solange falou da questão, né, de que eles são biodegradáveis, né, mas eles podem ser também biopersistentes e ao mesmo tempo voláteis. Então, essa contaminação presente nessa lagoa que nós achamos naquela ocasião era devido à volatilização de um outro continente, né? Então, muitas vezes a gente acha que a contaminação está próxima daquela agricultura e a gente se engana, né? Ela pode estar num outro local totalmente diferente, né? Ainda falando sobre esse impacto, professora Solange, eu trago um dado aqui da Organização Internacional do Trabalho, que os agrotóxicos são responsáveis por 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito, muitas vezes, né, por ano, em países em desenvolvimento. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, sobre o que se pode fazer para diminuir esse número. Bom, a primeira questão que eu quero levantar aqui, que é um problema muito sério também no Brasil, é que nós não temos centros de diagnósticos de intoxicação aguda dos trabalhadores, né? Então, o que acontece? Esse trabalhador, ele sente sinais e sintomas, que são dor de cabeça, lacrimejamento, tontura e vários outros. Ele vai procurar um posto, né, seja o atendimento que for. Não se faz exames, né? Então, ou se hipotetiza que foi uma intoxicação, ou simplesmente trata-se como qualquer outro problema que não intoxicação, né? A não ser que sejam aquelas mais graves. Então, o primeiro ponto é que esses números são subnotificados. Então, isso eu não tenho a menor dúvida. A gente vem trabalhando já em projetos neste nível, que há uma subnotificação, sim, muito clara. Às vezes, o próprio trabalhador, ele acha que é normal sentir isso, não é? Né? A Organização Mundial de Saúde é muito clara, 3 sintomas, a partir de 3 sintomas, né, delineados ali como característicos, essa pessoa tem uma intoxicação, está em uma intoxicação aguda. Né? Bom, então o que acontece? Primeiro problema é esse. Segundo problema, então, além de não ter, às vezes, um grupo de saúde local que saiba trabalhar com isso, nós não temos diagnóstico disso.
Então, e ele é subnotificado. Então, a pessoa, às vezes, se recupera dessa intoxicação aguda, né, vai passando dias, né, vai eliminando e coisa do tipo, mas o dano ele pode aparecer anos depois. Por quê? Porque, além dessa intoxicação aguda, ele cronicamente está exposto. E aí desenvolvem diversas doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o câncer, né, os diferentes tipos de câncer que nós sabemos que tem associação direta, né, com agrotóxicos, não só com exposição ocupacional, mas também com exposição ambiental. Um outro aspecto que eu quero discutir também, além da intoxicação aguda, que nós não temos, por exemplo, uma associação entre o desenvolvimento de uma doença crônica não transmissível e a sua atividade laboral, por exemplo, no caso dos agricultores. Né? Então, nós não temos esses números. Não necessariamente todos os locais, a pessoa teve câncer, ela trabalha 20 anos na agricultura. Nós não temos, então nós não temos nem dados. Nós temos dados subnotificados, tanto de intoxicações agudas como crônicas. Exatamente, Professora Patrícia, agora eu gostaria que a senhora respondesse mais direcionado, né, ao meio ambiente, à natureza. Quais são as alternativas que tanto o poder público, né, quanto as próprias pessoas em se conscientizarem, né, a respeito desse problema podem ter? Quais alternativas podem existir, né, para diminuir essa contaminação do meio ambiente? Bom, eu acho que os órgãos públicos, né, e os agricultores devem repensar na produção de alimentos. Repensar no seguinte sentido, em reduzir, né, a quantidade de agrotóxicos ou até mesmo eliminar estes da produção. Antigamente se produziam alimentos sem agrotóxicos e hoje tem uma tendência forte com relação a isso, através da utilização de culturas orgânicas, né, a produção de alimentos, né, através de culturas orgânicas. Então é o repensar. E nesse repensar nós podemos pensar também em novas tecnologias que nos permitam a redução, né, da utilização desses agrotóxicos em termos de dose, em termos de aumentar o intervalo de aplicação. Então, utilizando para isso que micropartículas, nanopartículas. E a nanotecnologia, ela já está presente na agricultura, né, através seja de estudos ou até produtos disponíveis comercialmente, como nanopesticidas, né, nanosensores que podem ser utilizados no solo para avaliar a qualidade desse solo, ou nanosensores em embalagens para nós termos uma percepção do prazo de validade daquele produto. Então nós já temos isso, nanofertilizantes, né, que podem ser utilizados então no solo. Então nós já temos a nanotecnologia presente, né? E o que nós temos de principal vantagem com relação a isso? A redução de dose, né, que vai ser aplicado no meio ambiente e ao mesmo tempo o aumento no intervalo desta aplicação. Isso tudo se deve a várias vantagens que nós temos no desenvolvimento dessas nanopartículas, como por exemplo a utilização, né, de substâncias biodegradáveis, ou seja, a produção de nanopartículas biodegradáveis. Então isso reduzindo o impacto que pode trazer ao meio ambiente. E a professora Solange já tem uma experiência com relação a essa segurança, né, a avaliação da toxicidade de nanopartículas biodegradáveis. Então, se ela puder falar um pouquinho para nós, né, da sua experiência. A questão dos nanopesticidas tem um lado muito positivo. Eu acho que você pôde fazer uma abrangência muito interessante do tema, né? E sim, falar de nanomateriais biodegradáveis, esse é o primeiro ponto, né? Em relação a aplicações, sempre nós vamos pensar que há necessidade de uma educação muito clara, mesmo agora, por exemplo, né, mesmo utilizando os agrotóxicos químicos, há necessidade de uma educação,
né, do agricultor. E nanopesticida, no meu ponto de vista, vai no mesmo sentido. Por quê? Porque o nanopesticida, você vai usar a gente sabe, pelo menos pelos usos e trabalhos que nós fizemos, né, com nanomateriais carreadores de fármacos, por exemplo, que normalmente você precisa de uma concentração muito menor, né, para ter um efeito muito melhor. Então, mais do que em qualquer momento, isso é fundamental que depois as pessoas tenham muita noção sobre isso, né? Mas com certeza é um caminho promissor se e somente se, no meu ponto de vista, tratarmos de nanomateriais que sejam biodegradáveis, né? Então eu tenho falado muito isso, principalmente em todos os locais que eu vou, porque não adianta nós tirarmos um agente orgânico tóxico e colocar outro. Não adianta, principalmente sendo persistente, né? Porque nós vamos estar só mudando de agente tóxico e ainda com um potencial maior de toxicidade, uma vez que essa dose for amplamente utilizada, como vem sendo hoje, né? Perfeito. Professoras, eu tenho uma listinha aqui, que eu vou falar alguns dos alimentos, né, que conforme a Anvisa são os campeões de irregularidade, né, de contaminação com agrotóxicos, que é o pimentão, a cenoura, o pepino, a alface e o morango, que são alimentos que, né, às vezes diariamente estão aí na nossa mesa. E eu queria que a professora Solange falasse um pouquinho de que forma que as pessoas podem tentar fugir de comprar esses alimentos com agrotóxicos, quais as alternativas, como a senhora falou aí, do orgânico também. O orgânico hoje, com certeza, é a melhor saída, né? Para a saúde, mas nós temos a questão financeira que acaba muitas vezes ainda nos impedindo de ter esse alimento saudável na nossa mesa. Isso também é um fato. Porque, claro, a pessoa, ao invés de produzir, sei lá, 10 vezes mais, ela vai produzir, né? Porque tem toda essa questão envolvida também, né? É difícil, porque, na verdade, se você pensar, fora a cenoura aí, são produtos in natura, né? Não tem casca, não tem como retirar nada. Então, porque, claro, não que a casca proteja, mas, obviamente, alguma coisa também fica na casca do alimento, né? Nesse caso, nem nós temos cascas. Todos são in natura e a gente pode lavar bem, mas mesmo assim ele está dentro. Eu tenho um problema particular, né? Porque meu filho mais novo adora morango, então eu passo tendo essa dificuldade aí. Quando é possível, a gente compra orgânico, né? E aí a gente reduz, coloca uma quantidade pequena para fracionar e ele poder... Porque as crianças, elas acabam sendo muito mais suscetíveis, então, a essa potenciais efeitos toxicológicos, né? Então, eu acho que a gente tem que, se tiver que comprar para alguém em casa, você vai comprar para o seu filho. Isso é um fato, né? Claro que se nós tivéssemos políticas que também incentivassem mais, principalmente, por exemplo, vamos pensar nesses específicos, né? Políticas que pudessem, de alguma maneira, auxiliar o agricultor para que ele produzisse mais sem agrotóxico, né? Isso seria muito importante, porque o que ainda não se dá por conta, o governo, né, as políticas públicas não se dão por conta, é que o seu investimento, talvez, em alimentos mais saudáveis, vão diminuir seus investimentos em tratamentos de doenças crônicas que custam caríssimo, né? E isso não é talvez, é um fato, né? A gente já sabe disso. E que, claro, países desenvolvidos já sabem disso. Então tem aí os limites. Acima daquele limite não dá para consumir. E eu só preciso falar essa questão que talvez fuja um pouco, mas eu acho muito importante, quando você me falou, né, que faz 3 anos que a gente não faz a quantificação dos agentes, né, dos agrotóxicos, enfim, nos alimentos. É muito claro que todos os alimentos que nós exportamos, se eles estiver com os limites acima dos aceitáveis desses países, eles não vão para esses países, tá? Eles não são exportados e eles ficam no mercado interno. Então, tudo isso leva a contribuir para o desenvolvimento de problemas aqui, né? Eu gostaria de agradecer a presença da professora Solange, né, por ter disponibilizado esse tempo e estar conversando esse assunto super importante conosco aqui no programa Novas Fronteiras.
Eu que agradeço, eu acho que é importantíssimo esse momento, nós precisamos de mais momentos, a sociedade precisa saber, né, que nós estamos com agentes que faz mal para todo mundo, né, e que está na nossa mesa, que está na nossa torneira, né, e que nós precisamos sim lidar com isso, né. Eu agradeço também a presença da professora Patrícia Gomes por estar conosco aqui nesse momento. Obrigada, sempre um prazer contribuir, né, e debater aqui com a professora Solange, né, referência sempre na área aqui conosco, né, então eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV, e também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tchau!